E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 5 tipos de estruturas de escada. Vamos conversar aí sobre os degraus apoiados sobre paredes, sobre degraus apoiados sobre vigas, degraus com uma viga central, degraus flutuantes e degraus em cascata. Todos esses tipos de estruturas têm características e é sobre isso que eu vou conversar aqui com você. Olá, tudo bem? Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou o Marcelo Akira e eu separei 8 vídeos falando somente sobre escadas, da dica 22 até a dica 29, e hoje especialmente falaremos aí sobre as estruturas. E começando, eu quero utilizar aqui uma régua para servir como uma explicação, para me dar apoio à explicação com relação à estrutura. Começando pela escada apoiada sobre paredes. Essa é a escada mais comum, é a escada mais simples e a escada mais econômica que nós temos, porque em geral a parte de baixo da escada, ou seja, ali entre as paredes, é utilizada para fazer um lavabo, utilizada para fazer ali um pequeno escritório, talvez até mesmo um depósito. E como que funciona essa estrutura? Então eu tenho, minha mão aqui é a parede de um lado, parede de outro, e eu tenho então um degrau apoiado sobre essa parede. E o que eu preciso entender? Que o degrau ele precisa ser dimensionado para que ele não aconteça esse movimento. O degrau ele tem que ficar perfeitamente plano e em nível. E eu preciso ter uma âncora, uma fixação do degrau nessa parede, e entenda que aqui na parede eu tenho esse apoio. Por quê? Porque eu não posso correr o risco do degrau escapar, porque se o degrau escapar, quebra a minha escada. Utilizando essa mesma lógica, nós temos as escadas que os degraus são apoiados em vigas laterais, e essa escada também é conhecida como escada entre vigas. O que é que dá a sustentação? Qual é a estrutura dessa escada? Uma viga na esquerda, uma viga na direita, e essas vigas é que suportarão os degraus que serão fixados nessas vigas. É importante saber que o que será dimensionado como estrutura são essas duas vigas. Os degraus eles precisam garantir que eles não quebrarão, eles não farão esse movimento e eles também que não escape. E, na verdade, quem vai garantir que isso não escape são as vigas laterais. Em geral, esse tipo de escada ela é feita em estrutura metálica. Não que nós não possamos ter ela em concreto, mas em geral é feito em estrutura metálica. E agora vamos para o terceiro tipo, que é a escada com uma viga central. Como que funciona isso daqui então? Eu tenho uma única viga no meio e essa viga é o que sustenta toda a escada. Os degraus são apoiados nesta viga central. Essa escada, olhando para ela como um todo, ela tem de ser uma escada leve. Eu olho para ela, ela não toma tanto espaço assim. Diferente da escada com paredes na parte de baixo, que é uma escada que ela é espaçosa, ela toma espaço por causa das paredes da parte de baixo. Só que essa é uma escada que ela pede uma viga central muito robusta, com um concreto muito robusto, até mesmo estrutura metálica, porque o dimensionamento dela é interessante. Ó. Essa viga central, naturalmente, é o que vai suportar o peso. Quando eu coloco o degrau aqui, olha, entenda que a minha mão é a viga central. Se eu caminhar pelo meu lado direito, olha o que vai acontecer com o degrau. Ele vai afundar, ele vai abaixar. Então, o degrau ele precisa suportar esse movimento. Mas e se eu caminhar aqui pelo meu lado esquerdo, subir pelo meu lado esquerdo, o que acontece? Esse lado também vai querer afundar. E se eu subo, duas pessoas subindo, uma do lado de cá e outra do lado de cá? Percebe que esse degrau ele precisa ser bastante resistente. Não que os outros não precisem, mas eu estou trazendo aqui nessa questão de estrutura. Pensa agora que esse nosso degrau ele é muito resistente. E olha o que vai acontecer aqui com a minha mão, que é a viga central. Quando eu tenho um peso considerável aqui, olha, a tendência é que essa viga ela tenda a girar. Da mesma forma, do lado de cá. Se eu tenho um peso muito pro lado de cá, olha,
tende a torcer. Ah, eu entendi, Marcelo. Esse torcer significa que tem esforços de torção. Essa viga está torcendo. Isso faz com que eu tenha de ter uma estrutura de ferro, e quem suporta essa torção é o ferro. Eu preciso ter uma estrutura de ferro que combata a torção do lado de cá, mas eu também preciso ter uma estrutura de ferro que combata a torção do lado de cá. Então essa escada tende a ser uma escada que consome bastante aço. Sem contar que é uma escada perigosa, porque sempre os degraus são vazados. E agora eu apresento aqui para você a escada flutuante, ou também a escada suspensa, e também conhecida como escada em balanço. Como que funciona? No meu ponto de vista, é a escada mais sofisticada que nós temos. Se eu pudesse, eu projetaria essa escada em todas as casas, em todos os sobrados, mas eu preciso de uma parede. Eu não posso ter essa escada. Eu até posso se eu tiver ali uma outra estrutura de vigas que me suportem esses degraus. Mas, em geral, uma característica dessa escada flutuante é que eu tenha uma parede. Por quê? Porque dentro desta parede eu vou ter uma viga inclinada. E aqui está a estrutura desse tipo de escada. A sensação é que os degraus flutuem. Então, dentro da parede eu tenho essa viga inclinada e o meu degrau ele estará em nível, bem planinho aqui. O que acontece? Como na estrutura anterior, a viga de apoio estava central. Agora essa viga veio aqui para a ponta. Olha o que acontece quando eu estou caminhando na escada. Aqui não mexe, porque aqui é o meu ponto de apoio. E aqui, olha, esse degrau ele vai afundar. Então, este degrau ele precisa ser dimensionado a este movimento. A esse movimento abaixando. Esse degrau ele não pode deslocar. Se isso daqui não for bem dimensionado, essa escada vibra. E você que tem labirintite, quando você está subindo por essa escada, essa vibração te incomoda, essa vibração vai te deixar tonto. Então é comum nós encontrarmos degraus bem grossos. Por quê? Para suportar esses esforços. Como que eu faço para reduzir a espessura? Utilizando uma escada metálica, um apoio metálico com solda aqui na ponta, então tem como eu reduzir essa estrutura. Se eu fizer isso daqui somente com concreto, é comum você encontrar uma base aqui na viga mais grossa e ela vai afinando. Por que aqui uma base mais grossa? Porque o meu maior esforço vai estar aqui, olha, onde quebrar, tá? E eu não posso deixar isso daqui quebrar em hipótese alguma. Como eu disse, eu acho, né, o meu olhar técnico, o meu olhar estético diz para mim que essa é a escada mais sofisticada de todas e ela pede sim um cuidado na hora do seu dimensionamento. Também é uma escada perigosa, porque os degraus são vazados, então se você tem crianças em casa, não é toda a família que gosta desse tipo de escada, mesmo ela sendo uma escada bastante elegante. E por fim, nós temos a escada plissada ou a escada em cascata. A característica da estrutura dessa escada é que um degrau ajuda o outro. Então perceba que, em geral, tá, essa escada não está apoiada nas paredes, eu não tenho um apoio por baixo, eu não tenho uma viga na lateral, eu não tenho uma viga central, eu não tenho uma viga na parede. Então, cada degrau ajuda o outro. E a gente, né, também chama essa escada de uma escada portante, ela se autossuporta. Mas para que isso aconteça, eu preciso de muita ferragem, muita estrutura, porque aqui eu tenho a minha pisada e aqui eu tenho o espelho da escada. Então essas ferragens elas precisam estar muito bem entrelaçadas, porque a hora que eu estou pisando num degrau, o que vai suportar é todos os degraus para cima e os degraus para baixo. Isso faz com que a espessura dessa escada também seja uma espessura mais grossa. Estou falando aí de 12, 13, 14 centímetros, dependendo do cálculo e dependendo do cálculo de concreto, da espessura do aço que está sendo utilizada. Vale lembrar que essa ferragem ela é bastante torcida.
Se eu dimensiono com ferragens muito grossas, eu não consigo fazer essas dobras manualmente e eu preciso comprar essa ferragem dobrada, que eventualmente pode encarecer. Particularmente, eu também gosto muito dessa escada e essa daqui é a segunda queridinha minha. Eu prefiro, esteticamente falando, da escada flutuante e depois da escada plissada. Então, nesse vídeo eu conversei com você sobre 5 tipos de estrutura: escadas apoiadas sobre paredes, escada entre vigas, escada com uma viga central, escada flutuante, a escada em balanço, onde eu tenho a minha viga na parede, e a escada plissada ou a escada em cascata, onde um degrau ajuda o outro. É extremamente importante na hora da escolha da escada, sim, eu avaliar a sua estrutura, mas eu também não posso deixar de analisar um contexto. Se eu tenho parede, se eu não tenho parede, se é para dividir ambiente, se não é, se a família quer de fato investir nessa escada ou entende que a escada é para subir e descer, então eu quero a escada mais barata possível. Então, nessa sequência de vídeos, eu quero trazer informações para que você possa definir qual é o tipo de escada que você colocará no seu projeto. Valeu? Eu sou Marcelo Akira, você está na série Dicas de Design Residencial e nos vemos no nosso próximo vídeo.